Olá, sejam bem-vindos ao FCast, o cast da comunidade FMU Fianfaan Level Up. O cast que fala para você dos nossos bastidores, que apresenta a comunidade, que fala dos nossos alunos, dos projetos que a gente tem feito aqui dentro e que apresenta os detalhes dos programas dentro dos nossos cursos. Hoje a gente está aqui com a Escola da Saúde, a escola que você bem sabe, ela trabalha o nosso bem-estar e ela é prática, clínica, real, desde o primeiro dia. Por isso que a gente tem colocado cada vez mais profissionais de destaques do mercado. E dentro dos programas da saúde, nós temos o curso de psicologia, coordenado aqui pela nossa coordenadora, Bárbara Negro. Tá certo o sobrenome, Bárbara Niero. Niero, falei negro, gente. Bárbara Niero. E a Bárbara trouxe uma egressa Nayara da Paz, olha que nome lindo, para falar com a gente, para contar de uma temática trabalhada dentro da psicologia que faz total diferença e que está ali muito dentro dos pilares sociais, né, de humanidade que a gente tem trabalhado dentro do mercado. Mas antes de entrar na temática, queria falar um pouquinho, Bárbara, como é que está esse desafio de trazendo prática desde o primeiro dia ali e fazendo a diferença na formação prática dos nossos alunos no curso de psicologia. Fala um pouquinho disso. Eles arrasaram esse semestre, fizeram tanta coisa bacana, não foi? É verdade, Carminha. Muito obrigada por receber a gente mais uma vez e obrigada, Nayara, por ter topado o convite. Tem sido um desafio muito grande agora esse retorno. A gente fala pós-pandemia, mas já passou um bom tempo que a gente voltou da pandemia. Mas a gente ainda tem muita coisa que ficou no digital, nós ainda temos muitos desafios na reinserção dessas atividades práticas e ocupar os espaços acadêmicos. Então, a gente tem trabalhado bastante com os alunos nos estágios, nas práticas dentro das disciplinas, buscando instrumentalizá-los para lidar com a psicologia na realidade atual. Então, o tema de hoje ele também tem relação com a prática do psicólogo contemporâneo, que são as questões étnico-raciais, que fazem parte e atravessam todo o fazer do psicólogo nos mais diferentes contextos práticos que ele vai ter por aí. Então, acho que é super pertinente. Totalmente pertinente, né? A gente quer cada vez mais essas discussões e essa contemporaneidade sendo trabalhada desde os nossos programas e junto com os nossos alunos, né? Botar a Nayara para a gente conversar um pouquinho com ela. Vou apresentar para vocês, ó, Nayara da Paz Santos, é uma mulher negra de 26 anos, bacharel em psicologia pela FMU, pós-graduanda em Psicologia Social e Comunidades pelo Instituto Parentes e formanda em Abordagem Sócio-Histórica Cultural pelo IPS. Ela mora em Embu das Artes, São Paulo, e o seu trabalho é voltado para uma psicologia social crítica interseccional multirracializada. Tá certo? Falei certo? Muito bem-vinda aqui, é muito bom ter você nessa discussão aqui, nessa reflexão que a gente vai fazer. Eu queria que você contasse um pouquinho primeiro, quando você passou por aqui, que período foi esse e como é que o curso fez aí diferença, principalmente nessas atividades que você atua hoje. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz e agradecida por estar aqui, né? Eu me formei ano passado, então foi no finalzinho de 2024 e em abril eu fiz a minha formatura. Então, assim, estar aqui hoje, tendo essa oportunidade, eu estou muito feliz, principalmente tendo essa visibilidade para esse assunto que a gente está discutindo hoje. Então, voltar aqui e estar podendo abordar esse assunto agora como psicóloga é poder enxergar de fato uma transformação social, né? E para mim também um movimento muito revolucionário, assim, eu posso dizer. Que bacana. Não, eu fico aqui, ela nem foi minha aluna, já estou aqui com os olhinhos cheios de lágrimas, né? Toda emocionada de ver uma aluna com esse protagonismo, né, Bárbara? Que delícia isso. Sim, com certeza. A Nayara foi uma estudante, assim, brilhante em toda a trajetória dela, que eu pude acompanhar desde o princípio, e ela também fez parte da presidência da Liga Acadêmica Virgínia Leone Bicudo, que é uma liga acadêmica que faz estudos sobre as temáticas étnico-raciais e tem
contribuído muito, inclusive para a gente repensar o nosso currículo, para a gente trazer discussões para dentro das disciplinas também, porque a psicologia vai se transformando e os alunos, eles têm esse protagonismo dentro do nosso curso, a gente busca dar esse espaço, especialmente para que eles possam trazer a perspectiva deles, né? E como a Nayara tem na trajetória dela aí uma formação em psicologia social, eu tenho certeza que ela vai alçar voos muito, muito longos aí pela frente. Com certeza. Muito legal. Então, conta pra gente como é que é o seu envolvimento com essa temática, o que você tem feito, por onde a gente começa quando a gente quer trabalhar com essa temática, o que você traz para nós? Bom, eu comecei a estudar essa temática a partir da minha realidade mesmo, né, de entrar numa faculdade particular e perceber o meu corpo como uma mulher negra dentro de uma universidade particular, onde a maioria das pessoas são brancas, né? Então, o meu estudo de relações raciais, ele começou ali na pandemia, quando eu vi uma palestra da professora Mara, que inclusive era orientadora da Liga na época, e foi ali que, naquela palestra, que ela relacionou a saúde da população negra com as questões da pandemia, foi quando eu fui validada, né? Questões que eu observava no meu cotidiano e que eu pensava da psicologia, só que eu não estava vendo ali ainda no meu cotidiano. E eu fui validada ali por aquela palestra, né? E foi uma palestra bem incrível, teve participação de outros professores de outro curso de serviço social e tudo mais. E aí, a partir daquele conhecimento, depois do conhecimento da Liga mesmo, foi que eu comecei a estudar as relações étnico-raciais, né? Então, eu lembro que a gente começou com algumas atividades quando eu entrei. Então, a gente participou de alguns grupos de estudos e também teve alguns cine-afros com algumas temáticas específicas para a gente começar a desconstruir, né, esse conhecimento. No comecinho foi assim. E, Nay, eu queria ouvir um pouquinho de você. Por que você entende que é importante o estudo das temáticas étnico-raciais na formação do psicólogo? Se você percebeu alguma falta durante a sua graduação e como você acha que esse tema ele contribui para a formação dos futuros psicólogos? Bom, eu entendo que esse tema ele é muito crucial, né? Só que, infelizmente, atualmente, ele não tem a visibilidade que ele precisa. E justamente, por exemplo, na graduação em psicologia, ele aparece geralmente só nas matérias de psicologia social. Então, a gente não tem ainda uma matéria que fale só de relações sociais, por exemplo. E isso vem ali da psicologia, que tem o seu objeto, a subjetividade humana, só que é uma subjetividade humana que ela tem algumas características. Então, essa característica ali de um viés eurocêntrico, capitalista, colonizado. Então, isso vem, né, desse histórico da psicologia que por muito tempo contribuiu com práticas de discriminação racial. Só que hoje em dia, né, a gente tem o código de ética do psicólogo, né? A gente tem ali um código de ética que a gente pode se basear para fazer com que essas práticas sejam desconstruídas. Só que a gente precisa continuar fazendo isso cotidianamente, porque ainda na grade curricular isso ainda não é colocado como obrigatório, né? E acho que você já puxou um gancho para a segunda pergunta que eu ia fazer, que era como a questão étnico-racial tem relação com o fazer ético do psicólogo. E você trouxe o código de ética do psicólogo. Como que você percebe, Nay, que na prática cotidiana o psicólogo pode se basear nesse instrumento para que ele possa sempre considerar as questões de raça, de gênero e outras questões na prática profissional? Como o Código de Ética, né, ele é baseado nos direitos humanos e, para além disso, o CFP também tem uma resolução, que é, se não me engano, 18 do ano de 2002, que fala ali da atuação do psicólogo no contexto da discriminação racial. Então, o fazer ético do psicólogo está ali no combate do racismo, né? Então, não só combater, mas desconstruir essa suposta humanidade padronizada que a gente tem. Então, fazer isso para que a subjetividade que chega ali, que vai atender não só no contexto clínico, mas no território que esse psicólogo vai habitar, ele consiga considerar todos esses corpos que estão ali, né? Todos os saberes e tudo mais. E nós ouvimos bastante na atualidade o termo racismo estrutural. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua perspectiva sobre, para quem não entende o que é dizer que existe racismo estrutural, como que a gente pode explicar isso? Bom, um racismo estrutural, ele é, né, aquelas práticas de desigualdade, de discriminação racial que está ali na estrutura da sociedade
e que ele vai desfavorecer pessoas não brancas e favorecer pessoas brancas, né? Então, isso faz com que isso parte de uma estrutura social, isso vai para as instituições, e isso faz com que esses grupos de pessoas não brancas tenham ali seus direitos violados, né? Então, isso está na estrutura, isso é reproduzido no cotidiano, e isso faz com que seja necessário ter políticas, por exemplo, de diversidade e, por exemplo, de cotas também para que esses grupos consigam ter acesso aos seus direitos, porque esse racismo estrutural ainda viola muito. E pensando na sua trajetória aqui dentro da faculdade, durante o curso, você trouxe que você foi introduzida aos estudos étnico-raciais por meio dessa palestra da professora Mara, e aí eu sei que você integrou a LAVB depois disso, foi presidenta da LAVB. E como você acha que a formação em psicologia contribuiu tanto para a sua vida profissional quanto para a sua vida pessoal? Bom, tanto no contexto de fazer terapia, quanto no contexto de aprender também, me ajudou no meu processo de me entender e fortalecer a minha identidade como uma mulher negra. E não só isso, mas à medida que eu entrei ali na Liga, eu pude ter uma experiência de um local onde as dores que eu sentia e que eu percebia durante a estrutura que a gente vivencia, né? Fossem validadas e a gente pudesse ali, de alguma maneira, resistir, a gente pudesse ter um ambiente seguro, um ambiente horizontal, para que a gente discuta essa pauta e pudesse ali trazer uma transformação. Então, isso para mim foi muito marcante. Ter essa experiência aqui dentro da faculdade com a Liga me proporcionou a psicóloga que eu quero ser hoje, a psicóloga que hoje que está formada, que teve essa experiência e depois buscou ela ainda em outro ambiente também, num ambiente de pós-graduação. Então foi uma experiência muito boa para mim. Eu gosto muito de psicologia, então acho que foi isso. E pensando aí nos desafios da psicologia futura, de quem está vindo, se formando, quem vai exercer a profissão, quais são os desafios que você acha que a psicologia enfrenta para se transformar em uma ciência antirracista? Eu acho que uma das primeiras coisas a gente pensar que o mito da democracia racial, ele é ainda muito... as pessoas acreditam muito ainda, né? Então a gente tem que desconstruir, porque as pessoas negras, indígenas e brancas, elas não são tratadas da mesma forma. Então isso é uma das coisas. Nós também temos um capítulo do livro do Psicologia Social do Racismo, né? Em que a Cida Bento, ela menciona que quando a gente vai tratando ali dessa questão da violência racial, ainda se foca muito como se fosse um problema das pessoas não brancas, quando, na verdade, a pessoa branca também tem que ser enquadrada nessa problemática, porque é algo coletivo, é algo que afeta uma estrutura, é algo que afeta aquele determinado grupo. E quando isso não é focado nesse contexto todo, é difícil ter essas políticas de reparação, porque não é tratado de fato ali como um problema coletivo. Então, isso também é mais uma das coisas, e também a questão da nossa formação, porque no ambiente acadêmico ainda, como a gente tem essa questão ali, né, a gente tem a questão do epistemicídio, e esse epistemicídio faz com que na graduação e nas coisas que a gente estuda tenha esse viés e essa concentração mais ali de eurocêntrica de saberes, que faz com que os outros saberes sejam invalidados. Então, a gente não tem, por exemplo, autores não brancos que sejam obrigatórios ali na nossa grade curricular. A gente tem ali a Neuza, a gente tem o Fanon falando de relações sociais, psicanalistas, psicólogos, só que ainda não estão integrados oficialmente, né? Então, isso também é uma problemática, e a questão também do setting mesmo, não ser ainda um ambiente seguro para essa população. Então, o psicólogo tem que desconstruir essas práticas, e aqui eu posso até mencionar também uma questão um pouco de interseccionalidade, ao mencionar também a questão de gênero, né? Quando esse psicólogo recebe um corpo que, por exemplo, tem uma determinada identidade de gênero, que solicita aqui um determinado pronome, só que também acaba não respeitando e não vai atrás disso. Então, é a questão de se alitrar, de desconstruir essas práticas para receber essas diversas subjetividades que chegam, né? E acho que você trouxe contribuições fenomenais para a gente pensar a prática do psicólogo. Vi que a Carminha ficou aqui atenta. Nossa, tô aqui. Não, e assim, impressionada também com a construção do discurso dela, né? Sim. Incrível, super bem embasado.
Você vai pegando, né, ganchos daqui, traz autores. Então, e assim, pensando, meu Deus, como foi a formação dessa menina, né? E para onde ela tem ido, né? O que ela tem feito de bacana já costurando tudo isso. É muito gratificante mesmo quando a gente percebe que as pessoas estão no seu chamado, estão na sua vocação, né? E podem aproveitar isso fazendo uma formação adequada e trazendo de volta a contribuição para a comunidade, né? Sim, com certeza. Todo o ponto de chamar um egresso para participar aqui do FCast é porque a gente ouve durante toda a graduação os professores falarem, os palestrantes falarem, e o egresso é uma forma de trazer esse prestígio de volta para o nosso aluno, porque eu fico sem dúvidas que se eu trouxer um estudante meu aqui, ele vai, como a Nayara contribuiu muito, vai contribuir para nossa discussão, para o nosso debate, como você trouxe, né? Tem um embasamento, tem uma formação. E eu acho que essa é uma temática extremamente relevante, por isso a escolha também, e pensar em dar voz para as pessoas que se formaram agora, porque eu me formei já tem um tempinho. Então a gente tem que ouvir quem está se formando agora e está indo para o mercado de trabalho agora. E até aproveitando os últimos minutinhos, né, eu queria entender se você percebe na realidade profissional que essas temáticas têm sido demandadas também. Você vê vagas afirmativas, esse tipo de discussão no mercado de trabalho do psicólogo? Bom, atualmente, quando eu tenho procurado, ainda é um desafio, né? Então, por exemplo, eu fui em busca de acessar, por exemplo, um determinado curso e a primeira pergunta que eu fiz foi essa. Porque depois que eu saí daqui, né, mais politizada, a partir dos estudos que eu fiz, eu entendo que uma instituição que tem essas políticas, ela é essencial, né? Porque é uma política que respeita e que vai ali, que o meu corpo ali vai ser respeitado porque entende a realidade social do Brasil que a gente vive. Então, é um desafio ainda, algumas instituições estão sim abraçando a política de diversidade, mas ainda tem um caminho ainda para a gente trilhar. Linda sua história. Muito bom a gente fazer parte de tudo isso, né? Por isso que a gente fica aqui assim torcendo para que cada vez mais as pessoas tenham essa consciência, que a gente tenha profissionais como você que possam trazer essas reflexões e fazer esses movimentos, né? Que são necessários para o mercado. A gente está chegando ao final desse FCast, então eu pedi para vocês fazerem as considerações finais desse momento aqui. E dizerem para a nossa comunidade, para os nossos alunos, para as pessoas que querem fazer psicologia, né, o recadinho de vocês. Bom, primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Carminha, é sempre bom estar aqui com você. E queria trazer para os futuros psicólogos e pessoas interessadas na formação em psicologia a importância de nós considerarmos não só a formação teórica, pensando em abordagens teóricas, práticas clínicas, mas também pensar que essa prática precisa ser racialmente localizada, precisa ser considerar as relações de gênero, considerar a realidade social do Brasil, porque não cabe mais a formação acrítica de um psicólogo. Então, aqui no nosso curso, a gente busca muito fortemente lutar por esse espaço, por esse lugar, e que sejam discussões que estão cada vez mais presentes e não esporádicas, mas que elas façam parte da formação dos futuros psicólogos. Então, para as pessoas que querem ter esse tipo de discussão, se engajem, estudem e venham participar aqui com a gente. Seu lugar é aqui. Bom, eu gostaria de dizer que, bom, a FMU, ela tem o NERA, ela tem o NUGE, né, e além desses dois núcleos, né, tanto de raça quanto de gênero, nós também temos, né, a Liga Acadêmica, a Virginia Bicuda, que ela ainda existe, né, então ela faz um trabalho muito incrível ainda, né, com grupo de estudos e atividades que super para os alunos, né, que infelizmente a gente sabe que em algumas universidades ainda não possam ter esse espaço aqui na FMU tem, então convido vocês a conhecer o trabalho da Lavib, é muito incrível. E eu acho que eu gostaria de dizer para esse final que, bom, é muito importante a gente pensar também numa psicologia que rompa, né, com essa colonialidade, né, que rompa com essa individualidade e que a gente consiga, de fato, construir uma psicologia que considere todo mundo, né, uma psicologia social crítica. Então, acho que é isso. Bora, gente, destruir muros, construir uma nova maneira de viver e de olhar com carinho, com atenção, com empatia, com inclusão. Essa é a nossa psicologia, é assim que ela trabalha, com ligas, com núcleos, com projetos que vão transformar, de fato, esse olhar e o seu trabalho
no mercado. Um beijo para você que estava com a gente nesse Fcast. Curta, compartilha, comenta. Isso vai fazendo toda a diferença para nós também. Um beijo grande e até o próximo.